Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da Nutriflix. E aqui a gente vai falar de manutenção de peso após o uso de medicamentos, principalmente com dados recentes, dados de 2025 e 2026 aqui para vocês, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa aula, que ficou bem completa no sentido de entender o que pode acontecer com nossos pacientes quando eles cessam o uso de medicações e o que a gente pode planejar aqui. Primeira coisa, que o reganho de peso após a interrupção da medicação. Em média, os pacientes retornam ao peso basal cerca de 1,7 ano, né, após interromper qualquer medicamento, tá? E pouca diferença para semaglutida ou tirzepatida. A gente vê aqui que nós temos modelos de todas as medicações, os incretin-miméticos, né, tanto os novos quanto todos, e programas comportamentais. Percebam que quanto maior a queda, que é principalmente dos novos incretinomiméticos, né, maior também a taxa de reganho, mas chega no mesmo ponto aqui, tá? O que parece que mantém um pouco mais o emagrecimento são os programas comportamentais, mas o desfecho, o valor é pouco, ó. Em quilos não dá nem 5 quilos, né? E o controle aqui são as intervenções não farmacológicas, né? Justamente os programas comportamentais, tá? Isso aqui é uma meta-análise que saiu no BMJ, avaliando ali 37 estudos com quase 10 mil participantes. Então, o reganho ele é inerente ao processo de perda de peso, tá? Não tenha um... É difícil você manter o peso após emagrecer por causa das alterações fisiológicas que acontecem, como diminuição de hormônios tiroidianos, diminuição do sistema simpático, como adrenalina, noradrenalina, diminuição da taxa metabólica em repouso, aumento da fome, aumento do apetite, tá? Então, tudo isso é inerente ao processo. Quanto maior a perda de peso, maior o reganho. Então, o ideal é perder menos peso? Não, porque você vai ter menos reganho porque você perdeu menos, né? Aqui, perdi 15, reganhei 15. Aqui eu reganhei só 5, mas eu perdi só 5, né? Então, não tem uma diferença aqui, né? O que mais vai mostrar ali uma manutenção maior de perda de peso é a bariátrica, principalmente a metabólica, né? Bypass com Y-Hooks, por exemplo, tá? A derivação ali do switch pancreático, né? Essas demonstram uma manutenção um pouco maior, tá bom? Mas também é possível reganhar todo o peso, tá? Bom, aqui nós temos um outro estudo mostrando que esse efeito de reganho não é específico das medicações, dos análogos, GLP-1 ou até GIP, né? Porque outros tratamentos também levaram à perda, também levaram ao reganho, né? Aqui a gente está vendo estudos de 45, 50 semanas, né? Com o uso de agonista, você perde mais e você também reganha mais, tá? Então é mais precoce, né? Se só o uso, você vai ter uma taxa de reganho ali maior. Isso é esperado, né? Porque quanto maior a perda de peso, falando até em obesidade, sobrepeso, maior a taxa de reganho, tá? Isso é bem esperado. Nós temos uma revisão sistemática bem interessante, que é essa daqui, né? Então, ó, nós temos estudos de 12 meses, 12 semanas, 6 meses, 18 meses. Vão fazendo várias comparações, tá? Variação de idade, IMC aqui, a maioria é sobrepeso para obesidade, né? Ó, esse aqui nós tivemos 5 grupos. Esse é o mais clássico, né? Que muita gente divulga. Baixa proteína, baixo índice glicêmico, alta proteína, baixo índice glicêmico, baixa proteína e alto índice glicêmico. Alta proteína, alto índice glicêmico. E eles viram que a alta proteína foi melhor para manter o peso. Cuidado para não confundir achando que a alta proteína é 2 gramas quilo aqui, né? Acima da RDA, 1.2, 1.4 já é alta proteína, tá bom? Nesses estudos, né? Aqui o chá verde
não melhorou perda de peso, manutenção de perda de peso. Aqui uma dieta low fat com mais caseína, mais proteína, foi mais efetiva do que a low fat high carb. Então a troca de carboidratos com um pouco mais de proteína, mas também é um estudo pequeno, 12 semanas, né? Esse aqui, 12 meses, já não viu diferença entre alta e baixa proteína. E esse aqui também já não viu entre mais ou menos gordura, tá? Nenhum benefício para a carbose. E aqui, os dados com mais proteína e EGCG, que é a epigalocatequina galato, né? Que vem ali do chá verde, tá? Ela também aqui demonstrou um pequeno benefício, né? Mas dados muito agudos, tá? 13 semanas apenas, né? CLA, nada. Suplementação aqui, nada. Chá verde, nada. Temos mais dados? Temos. Então, né? Aqui um outro estudo com alta proteína e baixo índice glicêmico. CLA não ajudou, capsaicina, efeito muito pequeno. Alta proteína ajudou um pouquinho. Não adiantou suplementar a fibra, o efeito da fibra mais alta na dieta é pela dieta por si, tá? Suplementação aqui de picolinato de cromo, eles não viram nenhum efeito, o que fez efeito foi a cafeína, mas nada absurdo, tá? Mudança no índice glicêmico não ajudou. GLA, que é um outro suplemento, nada. E aqui um pouquinho mais de proteína ajudou, mas também são estudos menores, né? Então o que que a gente vê, né? As evidências ali, elas apontam, mas não de uma maneira homogênea, que a proteína é útil para manter o peso. Isso é visto principalmente nesse estudo aqui do New England, tá? Foi o primeiro que eu mostrei ali na meta-análise, né? Mas não é um grande efeito. Não quer dizer que você tem que socar proteína no paciente, tá? Então, pode acontecer, inclusive, de ele estar consumindo menos proteína no total quando ele emagreceu do que quando ele queria emagrecer. Vamos falar que ele tinha 100 quilos. E aí você passou 0,8 grama quilo, que eu já falei em outras aulas aqui que é bem possível, né? 80 gramas de proteína. Aí ele foi para 80 quilos, tá? E aqui de repente você passa 1,4, né? Vai dar ali uns 130 e pouco, se não me engano, 120 gramas de proteína, né? Então 132, né? Se não me engano é isso, 80 vezes 1,4, tá? E aí, não é isso não, errei a conta. Vou calcular aqui de cabeça não tá bom, né? Mas seria 80 mais 32, vai dar 112, se não me engano, tá? Tá, enfim, diferente, né? Esse aqui continua sendo, 80 gramas continua sendo menor, né? 132 gramas é maior que 80 gramas, tá? 112 gramas é maior. Então, por quê? Você não precisa de tanta proteína aqui. Aqui você já usa um pouquinho mais. Mas não quer dizer que eu tenho que pegar esse cara e deixar 2, 2,5, né? Ah, tem que ser 160 gramas. Não quer dizer, tá? A gente tem que entender aqui que o mais importante na manutenção do peso é você ter também densidade alimentar no sentido de menos volume e aí menos calorias e mais qualidade, alimentos com mais fibra também, bastante fruta, bastante leguminosa, tá? Quando tira a medicação, é esperado o reganho, tá, gente? É difícil controlar com a dieta. Tem pacientes que controlam bem com a dieta, tá? Mas eles são pontos fora da curva, né? Os estudos mostram reganho, tá bom? O primeiro estudo com a semaglutida para obesidade é o STEP 1. E aí eles fizeram uma continuidade de avaliação desse estudo, que é o programa de extensão. The Step 1 Trial Extension aqui. O que que eles viram, né? A galera já tinha perdido bem o peso aqui no Step 1, né? Próximo ali a 15%, tá? E aí, quando comparava com o placebo, né? Que 15% muitas vezes é a diferença do pro placebo, não o peso total, né? Aqui a gente tem a perda de média de peso, que você emagreceu na semana 108. 2/3 do peso perdido foi recuperado até a semana 120.
tá? Que deu um ano após a retirada, né? Então, tem que considerar aqui que a semana 120 considerou o tempo de uso da medicação também, tá? E ó, perda líquida na semana 120, né? Caiu para 5,6%. E as melhoras cardiometabólicas, elas diminuíram, tá? Então não é só questão estética aqui. É também uma questão de melhorar o perfil, muitas vezes de risco cardiovascular, risco de gordura hepática, a semaglutida tem aprovação para isso, risco de diabetes. E aí, na hora que você reganha peso, você volta a ter esses riscos que você tinha antes dessa perda, tá? Vamos ver nos gráficos aqui que fica mais fácil. Aqui é o geral, né? Olha como a galera perde. E aqui o reganho. Olha como esse reganho é alto, né? Já nas primeiras 12 semanas aqui, ó. Né? Bastante coisa. Então, pós o uso, né? 68 mais com 80, 12 semanas, tá? Ó. E depois, né, avaliar semana 104, 120. E reparem que foi dividida a galera entre perda de menos 5%, né? A pessoa que realmente não respondeu, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, mais que 20. Repara, quanto mais perde, mais reganha, tá? Então é um resultado ali esperado, né? Que bate com o que a gente viu na, no estudo anterior, né? Naquelas revisões temáticas, meta-análises, né? Então, às vezes o cara perde muito e reganha muito também. Pô, mas olha só, aqui esse cara ainda tá bem, né? Ó, ele perdeu 26, 27, 28, manteve 15. Tá bem ainda. Mas ninguém garante que ele não vai continuar reganhando, tá? Esse é um problema aqui, né? Logo, o ideal é a gente inverter não, é intervir para evitar já o reganho quanto antes, tá? Esse seria o ideal aqui, ok? Bom, olha os efeitos cardiometabólicos também que acontecem, né? Ó, semaglutida, semana 68, ó, eles perderam peso, semana 120, reganharam, ó, saíram de 105 para 87, depois para 99, tá? IMC cai e depois volta a, subir o IMC. Ó a pressão sistólica, 129 para 121, volta para 131. 81 para 78, volta para 82. Ó a glicada, 5,7 para 5,2, volta para 5,6, tá? LDL não muda muito, tá? Com a semaglutida, né? O VLDL também tem uma alteração um pouquinho maior, tá? Mas ele cai também. O triglicerídeo muda. Então ele cai, ó. Mas ó, depois como ele volta de novo a subir, tá? Proteína C reativa também, ó. Tá alta aqui, tá? Ela cai, aí começa a subir novamente, ok? Para ficar mais fácil, né? Vamos ver em gráficos. Tá aqui, ó. Com a pressão sistólica cai, volta a subir. Diastólica cai, volta a subir. Proteína C reativa cai, volta a subir. Hemoglobina glicada, olha que loucura, quão rápido ela sobe, né? Nessas 12 semanas de reganho, tá? E já volta aqui, né? Bem próximo do parâmetro original. Lembrando que eles estão vendo que a galera ainda manteve uma perda um pouquinho maior que 5%, 5,6, 5,7 aqui, tá? Provavelmente eles voltando para a baseline, a hemoglobina glicada também ia voltar, né? A proteína C reativa também ia voltar, tá? Para a baseline. Então isso mostra como que o reganho de peso não é só uma questão estética, é uma questão de retornar o risco cardiometabólico, tá? Isso muda até o diagnóstico, tá? Aqui é normoglicêmico, né? O que é normoglicêmico? Glicada menos que 5,7 aqui, tá? E pré-diabetes, 5,7 a 6,4 de hemoglobina glicada. Olha aqui o grupo semaglutida.
né? Na semana 68, 0% aqui dessa galera tava. Era aqui a galera que é normoglicêmica na baseline, né? Ó, 0%. Ó, na semana 120, tá? Ou seja, algumas pessoas ficaram com pré-diabetes aqui depois do uso, tá? Não quer dizer que a pessoa tomou semaglutida e ficou diabético, pré-diabética. Não, aqui também tem o fator idade, né? Tem o fator de exercício, estilo de vida, ok? Mas a gente vê aqui também, ó, a semana 68, a galera era pré-diabética na baseline. Então aqui pouca gente continuou pré-diabética, né? Após perder ali os 17% do peso. Só que aí depois ganharam peso. Olha como aumentou o número de pessoas com pré-diabetes e duas ficaram com diabetes aqui, tá? Ainda assim é menor do que o placebo, né? Mas pouca diferença, tá? Então, o reganho é esperado, tá? Teve um estudo que ele manteve a semaglutida, que é o STEP 5, que é esse daqui. Esse estudo, eles não retiram a semaglutida e eles acompanham, né? Se ela sustenta ou não a perda de peso. Então eles vão subindo dose até chegar a 2,4, que é a dose para obesidade. E quando você mantém a medicação, você vai chegar num platô aqui, ó, próximo da semana 60, 68, tá? E aí quando você chega nesse platô, você está usando a medicação mais para manter o peso, né? Então, ó, eles também perderam bastante, né? Quase 18%, 17%, enfim, tá? Então pense alguém de 100 quilos foi para 83, né? Então vamos falar que o gasto dessa pessoa aqui era 3.000 calorias, 2.500 por aqui. Agora o gasto está 2.300, que ela também está se movimentando mais, se exercitando mais, né? E aí, nesse período aqui, a dieta era, sei lá, 1.400 calorias, tá? A pessoa está emagrecendo aqui, né? E o fármaco está mantendo, tá? Tá conseguindo que ela coma 1.400. Aqui, provavelmente o fármaco junto com a dieta mais calórica que está segurando o peso. Não é só o fármaco, nem só a dieta, né? Porque não adianta tomar o fármaco, mas a pessoa não tem um bom controle dietético também, que aí vai cair a qualidade nutricional dela. Então aqui, se te retirar o fármaco, a gente já viu que a chance é de reganho, né? Então, a semaglutida ela está segurando, junto com a dieta mais calórica, as adaptações metabólicas ligadas aqui ao reganho de peso. É isso que ela está fazendo, tá? Os colaterais, é legal nesse estudo que os colaterais eles acontecem, tá, gente? Né? Mas eles são quando aumenta a dose e nas primeiras semanas de dose ali que você acabou de aumentar. Então a galera que está aqui, né, usando já há mais tempo, já relata menos daqueles colaterais gastrointestinais mais chatos, né? Como dispepsia, a pessoa que fica ali com uma sensação de que vai arrotar, constipação, né? Diarreia, enfim, tá? Então, tudo isso faz parte dessa nossa própria adaptação à medicação e do fato de que ela ajuda a segurar o peso também quando você usa constante, tá? Então, isso é importante vocês entenderem, para a pessoa também não achar que vai sofrer para a vida, né? E aí nós temos o orforglipron, né? Saiu um estudo bem recente, que é o ATEM-MANTEN, né? ATEM são os estudos com orforglipron, tá? MANTEN é relacionado a manter o peso, tá? Então, por isso que tem esse nome, tá? E aí eles pegaram pessoas que completaram o estudo SURMOUNT-5. O estudo SURMOUNT-5, ele compara tisepatida com semaglutida. Eu já trouxe esse estudo aqui em aulas anteriores, né?
E a gente vê que a tirzepatida emagreceu mais, tá? E aí, o que que vai acontecer? A gente vai ver que a galera aqui vai ser randomizada, ó, do pessoal que usou tirzepatida, 80 foi para o grupo placebo, 105 foi para o grupo orforglipron, 36 miligramas. E do pessoal que usou semaglutida, 66 foi para o placebo, 105 foi para o orforglipron, 36 miligramas. E ela ajudou, o orforglipron, só para vocês lembrarem, é uma medicação oral, tá? Se usa diariamente, não está liberada aqui ainda no Brasil, né? Mas grande chance da gente já ter logo, tá? Justamente porque a gente está em busca dessa liberação, né? Nos Estados Unidos está com o nome atual de Fondaio, tá? Com Y, Fondaio com Y, ok? Então já é bom vocês saberem isso, né? Porque a gente tem chance de uma liberação logo dessa medicação, tá? E olha que interessante, tanto a galera que veio do grupo semaglutida, né, quanto do grupo tirzepatida, tá? Aqui eu estou mostrando mais o grupo sema, mas tirzepatida foi igual, né? Mudança em percentual e em quilo. Conseguiram manter o peso com a Orforglipron. Aqui, ó, né? Isso é muito legal. Você emagrece, você perde bastante peso aqui, né? Foram bons respondentes e você consegue, com o fármaco oral, manter esse peso, tá? Então, não necessariamente o fármaco que você conseguiu emagrecer vai ser o fármaco que vai te ajudar a manter o peso. Esse é o ponto principal aqui, né? Que a gente pode chegar como linha de raciocínio, tá bom? Então, o que que a gente vê nesse estudo também? Olha só. Isso aqui é quando você consegue manter a sua perda de peso ali, né, nos parâmetros também cardiometabólicos, tá? Então, aqui a galera perdeu 15,2%. Teve gente que perdeu mais que 10, mais que 15. Mas olha só. Na semana 104, quando eles continuaram usando medicações para obesidade, no caso aqui foi semaglutida, tá? Mantiveram a perda, 16%, né? Ainda uma pequena queda da glicada, se sustentou essa queda, sustentou a redução de VLDL e triglicerídeo e a redução de proteína C reativa, principalmente, tá? Então, além de sustentar a redução de peso, a gente vê que o grupo placebo aqui não sustentou, né? Reganharam peso, né? Ainda sustenta as questões de melhora cardiometabólica, tá? Isso que aqui não são pacientes com tão graves assim, né? São pacientes com obesidade, mas com nível moderado de comprometimento ali das funções metabólicas, tá? A gente também vê que os pacientes aqui que mantiveram a SEMA, aqui é a tabela da SEMA, que é do placebo, tá? Eles conseguiram se manter mais normoglicêmico, enquanto o placebo evoluiu mais para pré-diabetes e diabetes, tá? Tanto na galera que era normoglicêmica e na galera que era pré-diabetes, na baseline, vários migraram para normoglicemia, tá? Ó, tem bem mais normoglicêmico aqui do que pré-diabético, do que normoglicêmico aqui, no grupo placebo. Tem bem menos gente pré-diabética no grupo SEMA do que no grupo placebo. E nenhum diabético aqui no grupo placebo tem dois. Então, quem manteve usando a medicação, né, manteve a melhora. E quem foi para o placebo, até pelo fator de idade, de tempo, de dieta, né, teve uma tendência de piora aqui, tá? Então, ó, 6% da galera que usou semaglutida aumentou as medicações antihipertensivas, contra 23% da galera que foi para placebo, tá? E a diminuição nos lipídios, né? Aqui, de uso de medicações, perdão, né? A gente vê que
Aqui 11% diminuiu, 3,4% do placebo parou. A maioria não mudou, tá? E parou a medicação, por incrível que pareça, o grupo placebo teve 3 pessoas a mais que pararam, tá? A semaglutida, a própria tirzepatida, eles não alteram tanto o lipidograma ligado ao LDL, tá? Então não se enganem quanto a isso. A principal alteração é no VLDL, e as medicações são para LDL e risco cardiovascular. Então talvez por isso não tenha havido ali tanta alteração assim, ok? Então também não se enganem quanto a isso, tá? Bom, e a tizepatida, né? Nós temos mais fármacos, tá? E esses fármacos, eles também são usados para manutenção de peso e temos os estudos com a tizepatida para isso, tá? Então, da mesma maneira que a gente teve o orforglipron, temos também a tizepatida aqui na manutenção de peso através do estudo SURMOUNT-Mantém. O orforglipron era o ATEM-Mantém. E aqui, olha que interessante. A galera começou a usar a tizepatida, né? E o que aconteceu? Eles baixaram a dose para 5 miligramas, tá? Isso também é interessante pensando em custo, né? Porque a tizepatida ela traz um valor mais alto, ainda mais se a gente está comprando, né, do mercado oficial, mas sai bem mais barato, 5 do que 10, do que 15, tá? Então aqui a galera baixou a dose para 5 miligramas. E olha que interessante. Eles tiveram uma manutenção de peso, tá? Reganharam, né? Mas chega aqui eles conseguem começar a segurar mais o peso, tá? A galera que não usou tisepatida começou a reganhar. E a galera que chegou aqui falou, não, vocês vão usar tisepatida. Aí manteve, tá? Isso é muito legal, né? Porque o que a gente vê aqui é que você consegue perder e reganhar menos com uma dose menor da medicação. Que é uma coisa até que eu vou mostrar como que a gente também adapta isso daqui a pouco, né? Para semaglutida, tá? Então, às vezes você perdeu aqui e você tem assim, pessoal, né? Quando a gente fala de perda de peso, né? A gente vai pensar em perda de 5% ali para quem tem atrofia, sobrepeso, né? Ou a pessoa tem ali uma sarcopenia, não pode perder tanto peso. 5 a 10 para uma pessoa já no estado um pouco mais grave, né? Um diabetes, por exemplo, um risco cardiovascular maior. E geralmente até 15% num estado ainda mais grave, uma obesidade mais severa, tá? Eu vou usar o valor de 15 como exemplo aqui, né? Então, o paciente aqui tem 100 quilos, né? A meta dele é 85. Geralmente, né, a gente busca ir até um pouco além. Busca ir para uns 80, por exemplo, 78, né? 75. Mas aqui a gente falaria de peso teto. Então, na hora que ele começa a reganhar, a gente tem que ter uma vigilância ativa aqui, justamente para garantir que ele não reganhe mais, né? Acima ali do peso teto dele, tá? Então, aqui a gente tem que pensar numa vigilância ativa e entra como exemplo também um retorno de uma medicação. Às vezes ele parou de usar a medicação, está reganhando, aí a gente debate ele reganhar ali menos, né? Então, ó, você perdeu 20%, mas o ideal é que você mantenha 15 disso. E aí pode entrar a medicação com uma dose menor. Basicamente é isso que a gente vê aqui. A galera emagreceu com 15 de TISE, né? E conseguiu manter boa parte com 5, tá? Quem tomou aqui, né, 15 miligramas, 10 ou 15, ó, perdeu 21,9. Quem reduziu para 5 perdeu 16,6. Já é um baita resultado, tá? Pensando no resultado cardiometabólico, né? Já é um resultado muito bom. E no placebo, 9,9, né?
Mas, obviamente, depende do estudo, né? Tem que ver se vai haver uma estabilização ou não, tá? Que esse estudo aqui, ele teve uma duração boa, né? Mas tem que acompanhar por mais tempo, tá? Mas, basicamente, é que a gente entende que na hora que você muda, ó, o azulzinho reduziu para 5 miligramas, né? Ó, ó a perda de peso, que legal, né? Manteve bem, ó. Ó, reganhou um pouquinho e, opa, já segurou, né? Quem mudou para o placebo, ó, vai subindo. Ó, então vem tá chegando 4,8 aqui para menos, né? Então, a tendência aqui, né, quando não há o chamado resgate terapêutico, é que a pessoa volte até para o peso original, tá? Conforme outros estudos, beleza? Bom, então, o mesmo ocorre quando a gente fala de desfecho cardiometabólico também, tá? Então aqui, ó, quem reduziu para 5 miligramas, né? Olha só, a gente vai ter que a perda de peso em quilos, né, caiu de 24,6, que é bastante coisa, para 18,8, tá? É bastante coisa, né? Mas, ainda assim, um grande percentual dessa galera manteve o peso obtido durante as primeiras semanas com 10 a 15 miligramas, tá? Então não é todo mundo que reganha. Teve gente que conseguiu manter com 5 miligramas, tá? Então, vamos falar que a pessoa tinha 80 quilos, 80 não, perdão, 100 quilos, e aí ela foi para, perdeu 24 quilos aqui, né? 75 quilos, tá? E aí, uma galera vai reganhar, né? Reganhou 6, 7 quilos a 82, mas 70% aqui, quase 67,9%, manteve a perda, manteve 75, tá? Porque aí entra também as questões ligadas, né? A mudança de estilo de vida. Gastar mais calorias, se movimentar mais, treinar mais, melhorar a qualidade da dieta. Tudo isso vai ajudar a manter o peso, mesmo com uma dose menor do fármaco, tá? Bom, aqui nós temos os eventos adversos, né? Então a gente vê que depois ali na galera que estava em período de manutenção, ninguém descontinuou o fármaco e saiu do estudo, ó, né? Já estavam bem adaptados. E olha os colaterais aqui na fase de perda de peso, tá? Percentual, ó, náuseas, vômito, diarreia, constipação, né? Dispepsia, ó, 35, 17, 24, 31, 8, 7, enfim. Olha como caem os colaterais, tá? 4% aqui relatou náusea, 1% vômito, 5% diarreia, 4% constipação. Que seu corpo vai se adaptando, você vai comendo mais também, né? Você está usando uma dose menor da medicação, tá? Então também tem isso, né? Tem a fase de adaptação, se você perdeu mais peso, está comendo mais, você vai constipar menos, tá? E aí você também tem menos colateral. Tem muita gente que vai falar, vou ter esses colaterais para a vida? Não, né? Provavelmente não, tá? Claro que, né? Cada caso é um caso, mas o percentual de pessoas com determinados colaterais cai bastante, tá? Uma outra estratégia que é muito importante, e já temos estudos com isso, é o exercício físico. E aqui é o pessoal que fez exercício, ou tomou liraglutida, ou ambos, tá? E a gente vai ver que, obviamente, que a estratégia combinada é muito mais positiva, tá? Então, não só na questão do controle cardiometabólico, mas também na manutenção de perda de peso, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Olha só. Change in body weight. Nós temos o grupo placebo, né? Então, eles usaram ali. Eles perderam, na verdade, eles fizeram dieta, se não me engano, de 800 calorias, né? E aí perderam bastante peso. E aí um grupo fez só exercício, reganhou só um pouquinho. O placebo já reganha bem.
Outro grupo usou a lira, manteve. E quem fez exercício com lira, que é o vermelhinho, perdeu ainda mais. Ó. Aqui está em quilos, tá? Perdeu mais 4 quilos além do que já tinha perdido, né? Então, isso é muito legal, tá? E aí, o percentual de gordura, né? Liraglutida ao exercício foi bem semelhante à diminuição de percentual de gordura, né? Próximo a 2% ali, depois que já perderam, né? Já tinham perdido bem. Quem fez exercício e liraglutida perdeu ainda mais, tá? Ou seja, o efeito foi mais benéfico ainda, não só no peso, mas no percentual de gordura. E aqui a gente vai ver também que a manutenção da massa magra, que é muito importante, né? Ó, body fat, gordura e lean mass, massa magra. Aqui, o exercício por si perdeu um pouquinho de gordura e ganhou mais massa magra. A liraglutida perdeu gordura, mal ganhou massa magra. Placebo ganhou os dois, porque massa magra não é só músculo. E o exercício com liraglutida perdeu bastante gordura e ganhou bem pouquinho de massa magra. Até porque a pessoa, para perder mais gordura, ela acaba fazendo uma dieta com déficit calórico maior, né? Outra coisa, capacidade cardiorrespiratória. Precisa de exercício, né? Liraglutida mal aumentou. Agora, olha como aumenta no exercício e no exercício com liraglutida. Então, não é porque a pessoa toma liraglutida que ela não consegue treinar bem, tá? Obviamente que ela tem que ter uma gestão calórica adequada. Hemoglobina glicada caiu com a lira e com o exercício lira, tá? O exercício sozinho tendeu a reganhar um pouquinho da glicada, placebo mais, tá? Como a IR não é tão sensível assim, não é um índice muito bom, não convém falar aqui, né? E a percepção geral de saúde, após ali a perda de peso, apenas o exercício com lira que aumentou um pouquinho. O resto teve a tendência a cair, caindo um pouquinho menos com o exercício. Mas aumentar, mesmo que pouco, né? Nada muito relevante, foi o exercício com lira. Então a pessoa emagreceu ali, né? Então perdeu ali seus 6 quilos de gordura, por exemplo, 6, 7 quilos, né? E quando ela começa a reganhar, a percepção dela de saúde baixa, né? Ela se sente menos saudável. E aí apenas o exercício com lira conseguiu suprimir essa queda, tá? De percepção de saúde positiva. Um outro fator importante também é a saúde óssea, principalmente para mulheres, né? Para quem tem histórico de osteoporose na família, osteopenia. Aí o objetivo aqui desse estudo foi avaliar a densidade mineral óssea após perda de peso, seguida de um ano de intervenção, né? Então aqui a galera também fez o uso de liraglutida com exercício, né? Mas aqui estão avaliando saúde óssea, tá? E olha só, resultados também positivos. Olha a densidade mineral óssea ao longo de 52 semanas, tá? Exercício manteve mais, tanto ali com liraglutida, né? Quanto vermelhinho, que é só o exercício. Aqui a gente está vendo no quadril, espinha, né? Quem usou só a lira cai um pouco mais, densidade mineral óssea, tá? O exercício no geral ele ajuda a segurar, né? Isso é muito importante, tá? É claro que isso aí, né, 52 semanas talvez seja um tempo pequeno, talvez a gente veja mais efeito em idosos, enfim. Mas é importante que a pessoa treine durante o uso das medicações, não só para manter a massa magra, que é um fator que também vai prevenir o reganho, mas também para prevenir a perda de saúde óssea. Nós temos dois marcadores importantes que mostram menor reabsorção óssea, menor perda, tá? Que é o CTX e o P1NP. O P1NP não teve muita diferença entre as estratégias, mas o CTX teve, em geral, mais vantagem para quem fez exercício com liraglutida, tá? Aí demonstrou um efeito mais positivo também nos marcadores, ok? Obviamente que o mais importante ali, né? A densidade mineral óssea. Mas isso também é um resultado legal para a gente entender, né? Que há uma plausibilidade aqui muito óbvia do exercício na melhora da saúde óssea, tá? Então, o que a gente tem de evidência no geral, né? Vamos já chegar na parte final aqui.
O estudo STEP 4, com semaglutida. Após 20 semanas de semaglutida, quem continuou com a sema perdeu mais peso, tá? E quem foi para o placebo já reganhou peso. E aí eles mantêm com 2,4 miligramas, não com 1 miligrama. Por que eu estou falando isso? Porque agora no Brasil a gente teve liberado o Osiv de 1 miligrama, tá? Então lembra que eu falei que teve gente que emagreceu com 15 de tirzepatida e manteve boa parte com 5, né? Então hoje, pensando em custo, nós temos a semaglutida de 1 miligrama com o nome de Osiv aqui no mercado brasileiro, tá? O Step 1 Extension, foi o que eu mostrei lá atrás, mostrou que parar é ruim, mas não que 1 miligrama vai segurar essa grande perda, tá? E o Step 5, todo mundo manteve, e eles viram que em 104 semanas você consegue manter com 2,4. Mas, Felipe, o Osiv aqui no Brasil não é só 1 miligrama? É, mas aí nós temos o estudo Step 2. Step 2 foi um estudo que teve sema em 2,4 miligramas, sema em 1 miligrama e placebo. 2,4 emagreceu mais, né? Mas esse foi um estudo com diabéticos, tá? E aí, quem usou 1 miligrama perdeu menos peso. Diabético, em geral, perde menos peso, né? Então, ao invés de perder 9,6 com 2,4, perderam 7%, tá? Mas também por serem diabéticos, né? Mas mesmo com 1 miligrama, eles conseguiram sustentar essa perda de peso e reduzirem a hemoglobina glicada. Então, a gente não está falando só de controle de peso aqui, está falando de controle terapêutico, ok? Então, isso também é uma ideia de manutenção de peso, né? Menos custosa, tá? Até porque na hora que você mantém boa parte do peso, você está gastando com Osiv, né? Ou qualquer que seja outra medicação. Mas a ideia é que você deixe de gastar lá na frente com outras medidas, com outros fármacos, com menos internação, com menos riscos, ok? Aqui eu fiz um esqueminha de valores de preços atuais. É óbvio que, né? Isso vai variar de mês para mês, local para local, né? Mas nós temos os valores aqui, ó, 452 por caneta, mas tem um programa Vida Mais Leve, que nos primeiros 3 meses sai 287, né? Então, na hora que você coloca os 90 dias, 863, o Osiv de 1 miligrama. Depois fica 498, já é um valor mais considerável, né? Pensando ainda mais na nossa população, né? Em embalagem com 2 canetas, aí tem um desconto aqui para 896. Isso também vai variar um pouquinho de farmácia para farmácia, né? Enfim, não estou defendendo nenhuma farmácia aqui, eu falando que uma é melhor que a outra, foi só pesquisa ali do dia, tá? Pra vocês terem uma ideia de preço, né? Então, no primeiro, uns 90 dias, 863. Depois, ali daria para a gente pensar entre 500 a, dependendo aqui, 450 por mês, até o momento, tá bom? Se a gente for fazer um cálculo a longo prazo, daí fica assim, né? 3 meses, 6 meses, que aí você já aumentou seu custo, né? 12 meses, que seria o melhor cenário, tá? Em um ano, um gasto aqui de 5 mil, né? Ou usando embalagem de 2 canetas, aí também fica um pouco cenário até um pouquinho melhor, né? Se essa embalagem estiver disponível, tá? E obviamente que vai variar de farmácia para farmácia, né? Também é um fator importante, tá? Mas não vejo por que a pessoa que faz uso crônico não entraria nesse programa de 3 primeiros meses, né? Ok? Bom, né? Para aquela pessoa que precisa manter uma perda de peso média, né? Então, precisa manter 5 a 8%, controlar a glicada, a chance do Ozil conseguir fazer isso é boa, tá? Agora, perder mais já é uma chance mais incerta e até uma baixa chance, né? Perdeu 20% com tisepatida de 10, né? Mudar para o ZIV de 1 vai dar mais resultado? Não. Até porque a tisepatida de 10 foi superior à semaglutida 2,4 em alguns estudos. E a semaglutida 2,4 foi superior a de 1, né? Então, difícil falar, né?
Mas, claro, cada caso é um caso, e ainda assim, a gente pensa também em sustentar benefícios metabólicos, como menor ganho de gordura visceral, maior sensibilidade à insulina, menor aumento de pressão arterial, menor aumento de hemoglobina glicada, tá? E a tirzepatida, lembra que ela é um análogo do GLP-1 e GIP, né? Então, de repente, o paciente estava usando 10, ele possa também pensar em manter com 2,5 de tirzepatida, tá? Em um paciente com diabetes tipo 2, ainda mais pensando no controle glicêmico, faz mais sentido, tá? Esse uso da semaglutida dosível aqui em 1 mg. Bom, e aí, para encerrar, né, nós temos aqui outras estratégias comportamentais para manutenção de peso, né? O acompanhamento continua, tá? Tanto ali, acompanhamento aqui por vídeo, né? E também pessoal, para ver motivação, ver como é que está o peso teto, se está chegando ou não, efeitos colaterais, pensar em aumentar a calorias da dieta, gasto energético, sendo ali avaliado pela fator de atividade física. Monitoramento remoto, eu faço isso muito com os pacientes, mandarem peso, circunferência abdominal, né? Tem outros tipos de monitoramentos também, como o monitoramento da pressão arterial, monitor de glicose para paciente diabético e consegue ter os monitores, né? Seja Libre, seja glicemia capilar, tá? Monitoramento de calorias, não precisa ser exato, né? Mas ter uma dieta pelo menos ali com algumas ideias do que fazer, não precisa ser tão fechada a dieta. Mas pelo menos ali porções, saber um pouco mais sobre isso é importante, né? Cuidar com alertas de deficiências nutricionais, que às vezes a pessoa vai aumentar muito a fome e vai ficar mais hedônica, e aí vai acabar comendo menos alimentos qualitativos, né? Isso também é importante, né? Uma coisa que eu já sempre faço com os pacientes, eu já expliquei em outras aulas, é o SMART, né? Que são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com tempo pré-determinado. Então, se a meta é manter o peso ou reganhar pouco, dos 15 que você perdeu, reganhar só 5%, né? A gente tem que colocar um tempo ali, como é que a gente vai fazer isso, monitorar frequência de exercício físico, monitorar as saídas da dieta, tá? Isso é muito importante, né? A gente aumenta, sim, flexibilidade calórica, né? Não é que a ideia seja o paciente viver em restrição calórica o resto da vida, nem faria sentido isso, né? Mas eventualmente ele pode, né, ter um período ali que ele ganha um pouquinho mais, ganha uns 3 quilos a mais, ó, então você ganhou uns 3 quilos, nesse mês a gente vai restringir um pouco mais as calorias, né? Até que meio que acabe ficando intuitivo para ele esse processo, né? Que a ideia também não é que ele dependa do nutricionista pro resto da vida, tá? Mas também fazer esse monitoramento, né, de peso, de ganho de gordura, de gasto calórico, número de passos é importante, circunferência abdominal, tá? Então, quando a gente pensa em manutenção do peso, a gente pensa em planejamento, monitoramento e adesão. Mas, gente, não negligenciem os efeitos dos medicamentos, ainda mais no uso crônico. Obesidade é uma doença crônica, o tratamento é crônico, perfeito? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Temos outras aulas aqui na própria Netflix Premium de adesão a dietas também, que são muito importantes que vocês vejam, tá? E obrigado por acompanharem nosso trabalho.